Vamos lá para análise macro. Bom, na volta do feriado aqui no Carnaval, pode se preparar para a abertura da bolsa já ser com uma queda forte e alta forte para o dólar e já vai ser precificado logo na abertura, porque os dados que saíram nesse feriado aqui do Brasil, mas dados americanos, vão fazer preço para a gente da maior maneira possível, porque esse dado que eu havia comentado que ia sair durante o nosso período de carnaval é o dado mais importante que os Estados Unidos está de olho, que é o dado de inflação. E esse dado de inflação lá nos Estados Unidos veio mais forte do que o esperado. E nós lembramos sempre aqui que tudo no mundo estava girando em torno da inflação, por isso que os bancos centrais do mundo estavam elevando as suas taxas de juros, tanto que a nossa chegou ali a 13,75%, lá nos Estados Unidos passou de 5% de juros, que é muito alto para eles, e tudo isso estava sendo feito para controlar a inflação desde o ano passado. E aparentemente ela estava vindo sendo controlada nos Estados Unidos. Só que ontem esse dado de inflação americano veio maior do que o esperado, tanto no número cheio, que a gente chama que é o número completo, quanto no núcleo. O núcleo é justamente o que o mercado mais olha, porque eles excluem os itens mais voláteis, que é alimentos e energia. Voláteis são itens que variam muito de preço muito rápido, então, para te ter uma noção mais precisa da inflação, eles excluem esses dois itens e aí olham o resto. Se o resto está subindo, isso quer dizer que a inflação está voltando a acelerar. E aí que mora o perigo, porque antes de sair esse dado de inflação, a maior probabilidade, já que tivéssemos cortes nos Estados Unidos, estava sendo precificada para maio. E agora, depois que esses dados saiu mais forte do que o esperado, principalmente no núcleo que eu expliquei, essas apostas de corte de juros passaram para junho. E isso atrasa o período de corte de juros. E a gente sempre tem que lembrar, os juros altos são inimigos da bolsa. Porque o que acontece? Se tu recebe muito valor deixando o teu dinheiro numa renda fixa, por exemplo, aqui no Brasil de 14%, concorda comigo que a bolsa fica menos atrativa, porque ao invés de tu deixar numa renda fixa receber 14%, tu vai botar numa bolsa que pode ser que te dê 12%, 5% ou pode ser que te dê prejuízo. Então é isso que os players pensam pelo mundo, não é só aqui no Brasil. Se o juros está alto no mundo, eles vão deslocar o dinheiro e botar na renda fixa. E se a renda fixa começa a cair, que seria o caso de o Fed, que é o Banco Central Americano, começar a cortar, a gente teria aí essa transição desse capital aos poucos voltando para a bolsa, o que faria uma pressão de alta. E cada coisa que sai, cada número dado que joga essas chances dos cortes de juros lá nos Estados Unidos para frente, isso tira a atratividade da bolsa por longo prazo, justamente por esse fator aí de concorrência, né? E, óbvio, isso tudo afeta diretamente a nossa bolsa aqui, tanto é que a gente tem que lembrar que nós temos uma ADR, que é a cotação da nossa bolsa lá fora, ela se chama EWZ, e ela estava aberta porque ela é uma cotação nossa lá fora, e só essa ADR, ela já caiu aí 2,86% só ontem. Então isso por si só já é um indício que a nossa bolsa aqui tende a abrir precificando. Se ela vai continuar o resto do dia, aí a gente vai ter que ver ao longo do dia as próximas informações. Mas a precificação inicial vai ser um gap de baixa. E, óbvio, tudo isso tende a refletir para o resto do mundo, como aconteceu, né? Eu tenho exemplos aqui da Ásia. A Ásia a gente lembra que ela estava em feriado lunar à China, né? E a China continental ainda permanece no feriado do Ano Novo Lunar. Só que Hong Kong já reabriu. E ela já reabriu caindo, do mesmo jeito que eu falei que vai acontecer com o Brasil. Só que ao longo do dia ela conseguiu recuperar, ao longo dessa madrugada, né? Porque eles estão abertos, era na madrugada, agora já fecharam. E ao longo da madrugada ela conseguiu recuperar e ainda fechou com 0,80 de alta. Então,
Ainda temos esperança que isso aconteça aqui, mas não é garantido. A maior probabilidade é de uma continuidade de queda, né? Na Europa, nós tivemos o mesmo reflexo, quedas fortes ontem, mais de 1%, 1,5%, 1,80% em quase todas as bolsas por lá. E hoje, agora durante essa madrugada, ela está se recuperando levemente ali, está um pouco mais positiva, assim como o próprio Estados Unidos está recuperando um pouco da ressaca de ontem, e bolsas americanas chegaram a cair quase 2%, principalmente as ligadas com o setor de tecnologia, mas agora elas estão se recuperando um pouco, o que dá um pouco de alívio aqui para nossa abertura não ser tão forte assim de queda. Mas, e como eu comento, a gente tem que ficar de olho nos próximos fatos. O que está fazendo a Europa se recuperar são dados internos deles lá. Saiu a inflação do Reino Unido, ela veio menor do que o esperado, então isso dá um alento de que lá eles vão poder cortar os juros um pouco antes, e isso aumenta a atratividade por bolsa, como eu comentei nos Estados Unidos, é o mesmo efeito, né? E além do PIB da zona do euro, que veio dentro do esperado, o que ajudou as bolsas a darem essa recuperada agora durante essa madrugada. E aqui no Brasil, a gente tem os parlamentares ainda estão em feriado, eles vão até segunda-feira. Mas a única novidade positiva é que antes do feriado, o Lula fez as pazes com o Arthur Lira. Basicamente, esse acordo que eles fizeram de paz foi depois que o Lula fez a vontade do Arthur Lira e tirou o Alexandre Padilha das articulações políticas e colocou o Rui Costa. E aí, sim, o Lira veio a público dizer que eles fizeram as pazes, tá tudo certo, e não vai ter mais intriga, né? Então, é aquele toma lá da cá que a gente já sabe da política brasileira. Um não estava agradando o outro, e aí, agora, sim, a gente vai ter uma retomada da política brasileira sem se ficar nessa briga, essas intrigas que só atrapalham o mercado, né? Então é isso, assim, para o cenário atual de hoje, nós temos sim uma abertura que vai ser só 1h da tarde da nossa bolsa aqui no Brasil, mas vai ser uma abertura em queda e alta para o dólar. Só que ao longo do dia a gente tem que ver se essa recuperação que está acontecendo lá fora vai ajudar a gente a voltar para um cenário positivo ou não, né? E isso vai vir de acordo com as informações que forem saindo no momento à tarde. Se quiser receber essas informações todos os dias antes do mercado abrir, só se inscrever no canal. Um abraço!